Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Dirigindo com Tarcísio Dias. E dessa vez a gente está avaliando aqui a nova S10 na versão Z71. Motorização turbo diesel que oferece 280 cavalos de potência, 51,5 kgfm de torque. Vamos mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Chave canivete, então aqui eu venho com a chave, pé no freio. Já tem um aviso aqui para abrir e fechar a janela traseira. Vamos fazer isso. E a gente já observa aqui a questão de acabamento, tá? Aqui um plástico relativamente um pouco mais macio ao toque, mas uma grande presença de plástico aqui no interior da S10. A gente dá uma olhada aqui no visual, tem alguns detalhes aí com o Z71 4x4 que o veículo mostra. Dando uma olhada aqui, não tem espelho aqui para o motorista. Ele pode usar o espelho retrovisor traseiro, que também não é eletrocrômico, aquele tradicional. Já para o passageiro tem um espelho também aqui, mas a opção de luz fica restrita aqui na parte central, como acontece aqui também na parte traseira. Os bancos aqui com um acabamento bom, costura aparente, costura em duas cores, é o que a gente observa aqui. E a parte traseira do veículo também comportando bem os três passageiros, tá? Aqui um pouco para você conhecer o interior da S10 Z71. O ar-condicionado normal, não é com ajuste de temperatura, por exemplo, eletrônico. Então a gente tem aqui na parte central ar-condicionado e uma multimídia relativamente pequena quando a gente compara o tamanho do veículo. A gente até utiliza aqui o Android Auto e tem a opção do Apple CarPlay. Então eu tenho aqui no meio uma tomada. Nessa tomada aqui eu já coloquei um cabo para fazer o espelhamento do Android Auto e do Apple CarPlay. Eu faço esse espelhamento diretamente aqui, utilizando um cabo, né? Aqui. Então, deixa eu baixar aqui o som que está animado. Aqui a gente tem um apoio de braço na parte central. Aqui um porta-copos e aqui o seletor, conforme seja o sistema de tração e também de reduzida. Você faz aqui a escolha. Freio de mão normal, tradicional, com alavanca. E aqui a transmissão automática de 6 velocidades. Aqui é um botão que liga e desliga o controle de tração. Já esse botão aqui ajuda nas descidas íngremes, né? O HDC, o Hill Descent Control, que auxilia aí na hora que você está numa situação de descida íngreme. De restante, muito funcional, relativamente simples. Aqui o interior da nova S10 Z71. Aqui você também não tem porta USB, então só tem essa porta USB que fica aqui na parte central, uma porta USB normal e uma porta USB-C que fica aqui junto ao apoio de braço, tá? Então esses são os detalhes. Vou colocar aqui o cinto de segurança pra gente já dar uma navegada. Vou aproveitar aqui, ó, o volante multifuncional. Então aqui você faz o controle do som e aqui você seta o piloto automático, que é um piloto automático normal, não é aquele piloto automático, por exemplo, que tem o ACC, né, que mantém velocidade e distância. Não, aqui você seta a velocidade e o carro vai conforme a velocidade que você escolhe. Aqui nas chaves, no caso aqui de limpador de para-brisa normal, com sensor de chuva, você pode colocar o nível de sensibilidade. E já aqui na chave de seta, você tem também os comandos para o computador de bordo. Então você aperta aqui no menu, você navega em 3 telas, uma com informações do veículo, e a gente vai dar uma olhada rapidamente aqui, ó. Aqui você pode visualizar a velocidade, ou então você pode ver, por exemplo, o consumo do carro, 6,9 km por litro, rodando 245 km. E num trecho maior, o odômetro 2, 2.430, fazendo 8,7 km por litro aqui de consumo. Aqui mostra a autonomia, 289 km, consumo instantâneo, cronômetro, temperatura externa. Vamos dar uma olhada no segundo menu com informações mais diretas do veículo. Então aviso de velocidade, carga no pneu, temperatura do fluido de transmissão, horas do motor, temperatura do líquido do radiador, tensão da bateria, pressão dos pneus. Então todas essas informações você consegue visualizar e também configurar. E na última janelinha você tem um econômetro, onde é possível ver o índice de economia e o consumo em quilômetros por litro. Então essas são as informações que você encontra aqui no painel de controle. Relativamente tudo muito simples, e a gente já vai literalmente colocar em prática aí o rodar com a nova S10 Z71 aqui pelo Recife. Um diferencial dessa versão
que a gente fala no aspecto de mecânica, né, nas configurações, tá nos pneus. Ela recebeu pneus especiais que servem para todo tipo de solução, mas com destaque para uso fora de estrada, né, na terra. Então os pneus realmente são os destaques, os diferenciais. A motorização passou por uma recalibração da turbina e o motor, entregando aí 200 cavalos de potência, passou por uma nova calibração. São as mudanças quando a gente fala mais diretamente no aspecto de mecânica, aqui no caso da S10 Z71. Vamos então, aqui esse é o mais um Dirigindo com Tarcísio Dias, mostrando os detalhes do comportamento da S10 Z71. Vamos aproveitar para dar uma olhada no visual noturno. E quando eu falo visual noturno, como é que o veículo se comporta quando ele escurece, né? Então a gente consegue fazer isso aqui, que eu vou entrar aqui dentro do estacionamento. A gente observa. Então, por exemplo, ele não tem um farol automático. Eu tenho que vir aqui no farol e ligar o farol. Então estou com o farol ligado, tá? Vou até aproveitar, vou dar uma paradinha aqui, dá só uma olhada aqui no movimento. Mas para fazer o ajuste do volante só tem regulagem aqui de altura, tá? Não tem regulagem de profundidade. Deixa eu acender a luz para você ver direitinho aqui, ó. Só tem regulagem de altura. Você não tem regulagem, por exemplo, de profundidade. Vou deixar aqui numa posição que fique melhor para vocês visualizarem. Aqui na multimídia a gente tem os controles do MyLink de áudio, telefone, configurações e por CarPlay. Tem também, você pode acessar a câmera que fica na parte traseira e ter duas posições aqui das linhas, tá? Tem linhas dinâmicas, então conforme você gira aqui o volante, você tem a indicação, né, da posição que o veículo vai conforme a utilização. Então esses são os itens e aqui você acessa o Android Auto. Clicou, configurou, você faz isso. Temperatura, que a gente colocou a vazão, então a gente já consegue andar e você já consegue ver também aqui o visual do carro dele à noite. E você participando de mais um Dirigindo com Tarcísio Dias, dessa vez a picape Chevrolet S10 na versão Z71. Aqui eu estou utilizando o Android Auto, o espelhamento do celular via cabo. Então meu celular está aqui e ele faz o espelhamento via cabo aqui na multimídia. Senti falta aqui de um alerta de sensor de ponto cego, não é oferecido. E o interessante nessa versão é que a central multimídia é na casa de 7 polegadas, enquanto que nas demais versões da S10 a central multimídia é de 8 polegadas. Ela relativamente fica pequena quando a gente compara com todo o tamanho aqui da S10. A disponibilidade dessa motorização, trabalhando com esse conjunto de transmissão de 6 velocidades, é muito boa, né? Você vê o tempo todo o veículo muito disponível, tá? Você pisa, ele rapidamente responde, e as mudanças de marcha também acontecendo no tempo correto, adequado. E uma das funcionalidades que eu vou mostrar para vocês aqui é o piloto automático. Então eu estou aqui a 40 por hora, apertei para ligar, ele já está ativo. Tem um indicador que fica aqui um pouco escondidinho aqui na rotação do motor, e quando eu baixo aqui a seta para setar, eu já setei aqui, por exemplo, a 43 km por hora. Se eu quiser aumentar a velocidade, é só dar um cliquezinho para cima, por exemplo, 45 km por hora. E a partir daqui eu tenho um piloto automático, é aquele que fixa a velocidade. Você vai o tempo todo durante a viagem nessa velocidade, independente do que acontece na sua frente. Apertou no freio, você já desativa o sistema. Então eu vou ativar novamente o controle de velocidade de cruzeiro. Ó, apertei aqui, ele já aparece. E vou setar aqui, por exemplo, 35, vamos ver se pega. A partir dos 40 ele já aceita fixar a velocidade. E vou subindo conforme seja que eu baixo, que eu vou aumentando a velocidade. Então vou subir aqui, no caso, vou manter pressionado, 47, 50 km por hora. Vou manter aqui a velocidade de cruzeiro. Então você conhecendo em mais detalhes aqui o interior da S10 Z71, detalhes no acabamento,
que o veículo tem aqui, mas uma presença maior relativamente aí de plástico, né, que a gente observa. Aqui um acabamento com black piano, um ar-condicionado que poderia ter, por exemplo, o controle digital da temperatura. O espelho retrovisor traseiro normal, que não é eletrocrômico. Aqui eu já desativei. Na hora que eu piso, né, no pedal do freio, eu já desativo o piloto automático. Ele fica ali meio que em stand-by. Se eu apertar novamente aqui o sistema para restaurar, por exemplo, quando sair aqui o semáforo abrir, ele vai buscar a velocidade que eu já programei. Deixa eu aproveitar, eu mostrei rapidamente e não consegui mostrar isso aqui antes para vocês. Aqui mesmo. Vou abrir aqui, ó. Então o ajuste do volante você só tem em altura, você não tem regulagem de profundidade, tá? Então fixei aqui a posição e a gente já volta a dirigir. O acesso ao computador de bordo você também só faz aqui por essa alavanca. Não tem acesso, por exemplo, aqui no volante, que já é algo mais comum em outras marcas que aqui na Chevrolet ainda não tem. Vou colocar, por exemplo, aqui o econômetro, que vai mostrando como eu estou dirigindo. E também vou falar aí do consumo, como é que foi, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no consumo. Fizemos uma média de 6,9 km por litro rodando na cidade com o diesel e rodando 2.400 km um acumulado, fazendo uma média de 8,7 km por litro, também com uso principalmente na cidade. Vou desativar o piloto automático. Ele já desaparece ali onde ele estava no quadro ali das rotações do motor. Então é isso, pessoal, esse aqui foi mais um Dirigindo com Tarcísio Dias. Dessa vez sem muitas informações, sem muitas novidades relativamente no aspecto de tecnologias aqui nas funcionalidades para a condução da S10 E71, sem muitas novidades. Então mais um veículo aqui que a gente mostra para vocês todos os detalhes e vai acompanhando aí o canal de vídeos do portal Mecânico Online. Aproveita para seguir o nosso canal, para curtir esse vídeo. Até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.